Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos agora para mais uma aula. O nosso assunto de hoje é sobre taxa percentual, que é trabalhar porcentagem utilizando regra de 3. Então o que eu quero dizer com vocês sobre isso? Que eu falar de taxa percentual ou de porcentagem, estou falando da mesma coisa, tá bom? Então podemos definir como a centésima parte de uma grandeza ou uma razão entre dois números com o denominador 100. Então, falar de porcento, a gente sempre vai estar envolvendo 100 como um denominador, ou seja, uma fração centesimal. Termo cento é porque quando a gente fala de porcento, o cento sempre vai estar envolvido com porcentagem. Como calcular porcentagem? Para o cálculo de porcentagem, como informado, nos baseamos no número 100. O cálculo de tantos por cento de uma expressão matemática ou de um problema a ser resolvido é indicado pelo esse símbolo que está aqui apresentado. E por ser feito por meio de uma proporção simples ou regra de 3. Então vamos ver então algumas situações. Veja aqui nessa tabela, taxa percentual. Veja como eu posso representar a porcentagem em forma de porcento. Esse símbolo está representando a minha taxa percentual. Agora, a minha mesma porcentagem, agora em forma de uma fração percentual, 80 sobre 100, 40 sobre 100. Por quê? Porcento, sempre o seu denominador de um número decimal, de uma porcentagem, vai ser sobre 100. Eu transformando essas frações em número decimal, é só eu pegar o 80 e dividir por 100. 80 dividido por 100 vai dar esse 0,80 ou 0,8. Tanto faz esse zero estar aqui presente ou não, continua sendo 80%. A mesma coisa se refere ao 40. 40 sobre 100. Então, eu vou pegar o 40 e vou dividir por 100. E vou achar esse 0,40 ou 0,4. O zero que está aqui não vai interferir, ok? Vamos ver então outros casos. Também é interessante ver que porcentagem é a expressão porcento, que vem do latim percento, que quer dizer por um cento. Então veja, 42 por um cento ou 42 a cada 100. Ou seja, 42%, 15% é a parte de um todo. E esse todo representa quanto? 100%. Tá bom? Por isso que é 42 em cada 100. Ou seja, 100 representa total, tudo. E desses 100, 42% foi consumido, foi utilizado, foi dado desconto. Isso vai depender do contexto da questão. Então, vamos lá. Veja aqui que eu vou mostrar para vocês a transformação do percentual, da taxa percentual de 80%. Eu transformei 80% em forma de fração. Eu simplifiquei 80 por 100 e achei 4 quintos. 4 quintos eu utilizando, porque a gente sabe que tanto uma razão quanto uma fração é uma divisão. Veja que eu transformei a fração em uma divisão. Por quê? Para eu poder transformar essa minha porcentagem inicial em um número decimal. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Que, ó, esses números, ó, 0,8 multiplicado por 100, eu vou achar 80%. 80% transformado em forma de fração, simplificado, ou seja, essa fração é equivalente a essa. Eu estou dizendo a você que se você pegar 80 e dividir por 100, vai ser o mesmo que você pegar 4 e dividir por 5. O resultado será o mesmo, ok? Então, aqui eu só estou mostrando para vocês que 4 quintos é o mesmo que 80%. E também é interessante, vocês vão ver num conteúdo mais na frente, que a porcentagem, né, taxa percentual, a gente utiliza muito em gráfico de setor. Isso aqui representa um gráfico de setor, que é também conhecido como gráfico de pizza, porque tem um formato de uma pizza. Veja que ao retirar uma parte do meu gráfico aqui, é como se eu estivesse tirando o quê? Uma fatia, uma parte do meu todo. Se eu juntasse essa minha fatia aqui, eu teria uma pizza completa. E ao ter uma pizza completa, no gráfico de setor, eu tenho 100% da informação aqui.
Quando eu distribuo em partes, eu também posso distribuir em forma de porcentagem. Tanto que aqui, a parte que ficou aqui, representa 80%. E a parte que foi utilizada, foi retirada, representa 20%. Se eu juntar as duas partes, eu vou somar 80 com mais 20, que dará 100%. Veja aqui só exemplos de porcentagens ou de taxas percentuais, e elas em forma de fração e elas em forma de número decimal. 5% em forma de fração, 5 sobre 100. Em forma de número decimal, é só pegar o 5 e se dividir 5 dividido por 100, você vai encontrar o 0,05. 40%, 40 sobre 100. Você pode pegar 40 e dividir por 100 e você vai encontrar o 0,4, o 0,40. O zero que tá faltando aqui, que não tem, não interfere, continua sendo o mesmo 0,4 normal. Interfere aqui, ó, o zero que fica entre a vírgula e o número, ela precisa existir, mas depois do número, não necessariamente. 70%, 70 sobre 100. Se eu pegar 70 dividido por 100, eu vou achar esse 0,7. A mesma coisa 100%. Ou seja, se eu ganhei algo 100%, é porque eu ganhei algo inteiro, todinho só para mim. É como se fosse uma barra de chocolate. Eu ganhei 100% de uma barra de chocolate, ou seja, ganhei uma barra de chocolate completa, fechadinha, sem nenhum pedaço faltando. Representa um inteiro. Como aqui, a nossa amiguinha, sou otimista, vou aprender percentual. Agora vamos lá para alguns cálculos. Quanto é 8% de 550? Veja que eu transformei esse 8% em forma de fração. Aqui eu coloquei 8 multiplicado por 550 e o resultado eu irei dividir por 100. Você pode pegar, facilitar a sua divisão, fazendo o quê? A simplificação. Então, se você simplificar, ó, 0 aqui, corta com 0 aqui, 0 aqui, corta com 0 aqui. Então, você vai ter 40 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então já está aqui. Agora, eu posso utilizar o outro procedimento, que se aplica o quê? Regra de 3. Qual é o procedimento que eu devo fazer para se calcular a porcentagem de um valor aplicando a regra de 3? Veja, quando ele quer saber 8% de um valor, esse valor é o total. Então, quer dizer, ó, que 550 representa total, 100%. Só que ele quer saber, ele quer retirar desse total 8%. Quanto será 8%? Não sabemos, é a nossa incógnita, é o desconhecido, é o que a gente precisa saber. E aplicando regra de 3 é só o quê? Multiplicar cruzado. Então, veja, 550 multiplicado por 8 e 100 multiplicado por x. Eu vou ter 100x e 550 multiplicado por 8, eu vou ter 4.400. 4.400 dividido por 100, eu vou ter 44. Veja que eu utilizei procedimentos diferentes, mas que eu cheguei ao mesmo resultado. Só que iremos trabalhar e praticar com mais frequência aplicando regra de 3 nas porcentagens. Veja que toda vez o valor citado, o valor apresentado, em que eu tenha que descontar ou que eu tenha que acrescentar, ele sempre será o valor que representa o quê? 100%, o total. E o 8% ou qualquer outra porcentagem que ele queira saber é uma parte desse todo. Só que a gente não sabe qual é, então a gente diz que é x. Então quer dizer que 8% de 550 é igual a 44. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Então, vamos lá, para o próximo assunto. Continuando, vocês vão observar o seguinte. Veja 3%, 30% e 300%. Todos terminam, ó, olha o denominador, tudo é por 100, porque porcentagem, a gente não fala de por 100 mil, a gente fala de porcentagem, se 100 já está dizendo que é 100. Então, olha, 3%
em forma de número decimal, é só pegar o 3 e dividir, 3 dividido por 100. 30%, 30 dividido por 100. 300%, 300 dividido por 100. Veja que 3 dividido por 100 dá 0,03. 30%, 0,3. O outro zero que está lá, não preciso contar com ele. 300 dividido por 100 é 3 inteiros, tá? Então é importante você identificar. Uma dica interessante para os casos em que você precise tirar a porcentagem, em que tanto a porcentagem quanto a quantidade, o valor, ele represente com o zero. Você pode simplificar eliminando, simplificando o zero, simplifica. Simplifiquei. Então, você vai fazer o quê? 2 vezes 8, 16. Pronto, acabou. Você não tem que dividir por 100, nem multiplicar. A multiplicação você já fez. 2 vezes 8, 16. O que eu estou querendo dizer para você? Que 20% de 80 é igual a 16. Isso são casos. Não é uma regra. Toda regra há uma exceção, tá bom? Isso são para alguns casos. E lembrando, são os casos em que os números no final terminam com um zero, tá bom? Veja 20% de 120. Simplifiquei, eliminando os zeros. Aí agora, 2 vezes 12, 24. O que eu estou querendo dizer? Que 20% de 120 é igual a 24. Professora, se na hora eu não lembrar, usa o procedimento da regra de 3. Tranquilo. Outra coisa interessante é que, se você tiver que tirar 40% de 50, você pode fazer o contrário também, 50% de 14. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz você calcular 14% de 50 ou 50% de 14, você vai achar o mesmo resultado. Veja qual é a forma mais fácil para você achar, mas o resultado é o mesmo, tanto um para o outro. 12% de 30 é o mesmo que 30% de 12. E assim por diante, tá bom? Aqui, como eu falei muito do simplificar, 30% de 200, veja, 30, vou multiplicar por 200. E o resultado eu vou dividir por 100. Só que eu posso pegar o 200 e simplificar. Veja, 0, 2 zeros. Então, vou simplificar com 100. Porque na multiplicação a gente pode simplificar assim, na diagonal. Então, eu vou ter 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 1, 60. Outra forma de você simplificar a sua porcentagem para agilizar ao fazer o cálculo, tá bom? Então, dicas sempre são importantes na hora de facilitar o nosso cálculo, tá? Agora, veja aqui, usando regra de 3, tá? Eu tenho aqui R$80 e gastei 12. Eu quero saber quantos por cento representa esses R$12. Aí, olha, 80 é o que eu tinha, total. Então, representa 100%. 12 é o que eu gastei. Então, veja, que quantidade. Eu não coloquei o 12 embaixo de porcentagem, porque o 12 não representa porcentagem. O 12 representa uma quantidade. A porcentagem que a gente vai descobrir é o X. Agora, aplica-se regra de 3, multiplicando o cruzado. 80 vezes X, 80x. 12 vezes 100, 1.200. 1.200 dividido por 80, posso simplificar aqui os zeros. Então, vou ter 120 dividido por 8, dá 15. Então, quer dizer que os R$12 que eu gastei equivale a 15% dos meus R$80. Ok? Agora, um outro caso. Eu quero saber 12% de 800. Veja que 800 representa 100%, é o total. Eu quero saber 12% dá quanto? Olha a quantidade, olha onde o X foi. O X agora ficou embaixo de quantidade. É assim que você deve montar para você aplicar a regra de 3. Porcentagem embaixo de porcentagem e número, quantidade embaixo de quantidade. É importante isso, tá bom? Então, 800 vezes 12 e 100 vezes X. Veja que 12 vezes 800 dá 9.600. 100 vezes x, 100x. Então, 9.600 dividido por 100 dá 96. Pronto.
Esses zeros é porque a gente está representando o valor em reais, tá, gente? Então, ok. Agora, vamos aqui para um outro caso. Veja. Eu coloquei esse caso aqui só para a gente poder comparar com porcentagem, porque o procedimento é o mesmo. Isso aqui é o quê? É um problema em que a gente aplica diretamente regra de 3, tá? Com grandezas diferentes, mas que são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Ela é diretamente proporcional porque eu posso tanto aumentar gradativamente ou reduzir gradativamente. Se eu dobro um valor de um lado, eu vou dobrar o valor do outro. Se eu diminuo de um lado, eu diminuo do outro de forma proporcional. Então, eu coloquei esse caso aqui só para vocês identificarem este exemplo aqui. Júlia utilizou 24 metros de tecidos para produzir 16 calças. Quantos metros ela gastará para produzir 10 calças? Então, ó, ela vai produzir 10 calças. Então, veja, 16 calças, ela utilizou o quê? 24 metros de tecidos. E já que houve uma redução na produção, automaticamente vai haver uma redução na quantidade de tecidos. Quando a gente já interpreta assim, a gente já diz que ela é diretamente proporcional. Então, ao aplicar a regra de 3, eu não vou inverter. Por quê? Porque se fosse uma regra de 3 que fosse inversamente proporcionais, eu teria que inverter uma das minhas razões antes de fazer a multiplicação cruzada. Nesse caso, como é diretamente proporcional, eu vou multiplicar 16 vezes x e 24 vezes 10. Veja, 16x e 240. 240 dividido por 16 é igual a 15. Então, ela vai gastar 15 metros. Veja que reduziu a quantidade de calças, automaticamente reduziu a quantidade de tecidos. Será que vou conseguir? Eu gosto de matemática, mas ela não gosta de mim. Eu escuto muito isso dos meus alunos. No final, eu espero que vocês tenham entendido sobre porcentagem. Vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, até vocês assimilarem bem. Mas não esqueça, na próxima aula estarei fazendo a correção dos exercícios com vocês, estarei voltando neste assunto novamente. Vou explicar quantas vezes for necessário até vocês terem um bom entendimento sobre o assunto. Espero que vocês fiquem que nem nossos amiguinhos aqui, entendido do assunto e comemorando, porque vão se dar super bem em qualquer avaliação em que tenha porcentagem. Tá bom, galera? Então, tenham um bom dia, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau, galera!